Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado por estarmos aqui, Deus, e ter o privilégio de poder estar sentado ao lado de um irmão, estar sentado ao lado de alguém que também está buscando, Deus, te obedecer, buscando te adorar, buscando te honrar, e que juntos aqui, Deus, como corpo, nós possamos chegar diante do Senhor, Deus, com esse louvor, com toda a glória que o Senhor precisa, que o Senhor não precisa, que o Senhor merece, Deus. Sabemos que é muito pouco ainda, Deus, que a gente pode oferecer, mas recebe, Deus, recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações, recebe o nosso coração aberto, disposto, e que o Senhor possa estar falando no nosso coração hoje aqui, Deus. Que o Senhor possa estar me usando hoje aqui, Pai, para compartilhar a Tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que possamos crescer juntos aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quão lindo é. Isso aqui eu já queria falar isso antes de as músicas terem sido tocadas hoje, mas quão lindo é viver a igreja juntos, né? Aí a música estava acontecendo ali, aquele movimento santo estava acontecendo aqui, né, de um irmão abraçando o outro. E essa frase faz mais sentido agora ainda. Quão lindo é viver igreja juntos. Vou tomar uma aguinha aqui, porque a voz já está embargando. Bom, nesse momento que nós estamos vivendo juntos como igreja, nessa fase, né, que tem sido falado bastante, fase de organização, né, esse momento de organização. Ontem nós tivemos o privilégio de estar aqui juntos para tirar um pouco de dúvidas, conversar mais a respeito, né, do que está acontecendo. Foi bem especial. Tem bastante coisa para fazer. Algumas, né, mais burocráticas, mas outras bem práticas. Mas todas, né, burocráticas e práticas são necessárias para essa fase que nós estamos vivendo, né? E nós temos conversado muito nessas últimas semanas agora sobre qual o nosso papel no meio disso tudo, né? Qual o meu papel, qual que é o nosso papel, né? Como igreja juntos, né? Como o meu comprometimento e o seu comprometimento com a sua igreja é de extrema importância. Você faz parte do que está acontecendo aqui em Santa Cruz. E nós precisamos sair daqui, por isso que eu estou um pouco mexido com esse, né, início aqui, porque nós temos que sair daqui realmente de mãos dadas, para avançarmos, né, nessa missão de ganhar essa cidade para Jesus. Estamos juntos? Amém? Hoje eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem me relembrado, na verdade. Não é algo novo, é algo bem antigo. Então ele tem me relembrado sobre o ser igreja, a forma de ser igreja. E o título, pode projetar aí, Maurício. O título que eu nem sei se é o melhor título, para essa mensagem de hoje, é ser igreja. E se eu fosse fazer uma pergunta, começar com uma pergunta o que significa ser igreja? O que significa, o que é, quando eu falo ser igreja? Não, somos igreja. O que significa isso? O que a igreja é? O que nós significamos, né, nesse mundo? E eu quero te dar aqui 3, não é metáforas, vou te dar 3 objetos, tá? Que vai te ajudar a lembrar da nossa mensagem hoje. Então, talvez tu não vai lembrar os nomes, mas tu vai lembrar dos objetos. Eu tenho certeza. Tá bom? O primeiro objeto é o prato. O primeiro objeto da manhã vai ser o prato. Tá bom? O segundo objeto é a espada. Tá bom? Eu falei que vocês não iam esquecer, né? O segundo objeto é a espada. E o terceiro objeto é a lanterna. Na verdade,
é um farol, mas eu não conseguia trazer um farol hoje aqui de manhã, eu arrumei uma lanterna. Qual que é o primeiro objeto? Segundo? Terceiro? Lanterna, luz, farol. Se nós fôssemos deixar o microfone aberto aqui para responder aquela pergunta que estava ali, o que significa ser igreja? Nós deixasse o microfone aqui, ó, pode vir quem quiser aqui responder essa pergunta. Muitas respostas diferentes aconteceriam, né? Concorda comigo? Que para um ia dizer que é o corpo, outro ia dizer que né? Não vou dar as respostas aqui, né? Mas para cada um talvez surgiria uma resposta que não estaria errada. Seria a sua verdade, né? Seria aquilo que para ela faz sentido. E está tudo bem. Ser igreja pode ter muitas respostas, dependendo da pessoa que vem aqui responder, mas eu quero hoje mencionar, compartilhar 3 que são pilares, 3 que são fundamentais no cumprimento do chamado do povo de Deus, da igreja no mundo, tá bom? Às vezes nós podemos, e às vezes, isso é bem sério, às vezes nós podemos cair no erro de achar que a igreja é só um desses pilares. Mas não, esses pilares funcionam como um tripé, sabe? Que nem esse tripé que eu estou olhando para a câmera aqui agora, se nós formos ali e tirarmos um pé dele, já aconteceu isso algumas vezes, né? O que vai acontecer? Cai. Pode tentar deixar do jeito que for, não vai ficar em pé. Porque esses 3 apoiam e cumprem, né, cada um a sua função e o todo não deixa a câmera cair. E a igreja funciona assim também. Faltando um desses aqui, a igreja vai ficar bamba, sabe? Então, eu tenho quase certeza que se eu deixasse o microfone aqui e perguntar o que significa ser família, a primeira resposta seria... o que seria a igreja? Desculpa, já dei resposta. Se fosse perguntar, seria família. Eu queria trazer uma mesa também, mas daí começou a ficar diferente. Mesa, farol, isso é muito grande. O que lembra, né, uma refeição juntos? Prato. Demos tempo em família juntos, né? Nós falamos uma série inteira no primeiro semestre sobre família, né? Então a gente já está bem, né, alinhado. Especificamente nessa série, nós falamos bastante sobre a nossa família de sangue, né? Nossa família, mas em alguns momentos também tivemos a oportunidade de falar sobre a nossa família espiritual, a nossa igreja. E como nós somos edificados uns pelos outros. Sim ou não? Como nós somos aqui edificados uns pelos outros. Como nós crescemos uns com os outros. E hoje eu vou fazer aquilo. Olha para o irmão do teu lado e diz assim, ó, como eu cresço com você. Bom, quem aqui, pode levantar a mão, quem aqui já teve momentos bem especiais com irmãos da igreja, assim, momentos bem profundos com irmãos da igreja, levanta a mão. Falar da vida, momentos de desabafar, continua com a mão levantada aí, se tu concorda, se tu já teve. De compartilhar bênçãos, tá? Agora continua com a mão levantada e olha para o outro lado, olha para os lados aí. Olha a quantidade de mãos levantadas. Olha quão lindo é isso. Pode baixar agora. Olha quão lindo é isso. Não é só você. Se você faz parte dessa família, você já teve momentos assim. É lindo. É um se importando com os outros. Nos momentos de dificuldade, talvez vai ser a sua família espiritual que vai dar o primeiro apoio, o primeiro suporte. Aqui eu não sei, bom, eu me encaixo nessa estatística, mas quem não tem a sua família morando em Santa Cruz, talvez a sua família espiritual vai ser a primeira a dar um socorro quando você tiver um momento de dificuldade aqui, por causa da distância geográfica, né? Talvez vai ser a tua própria família, o corpo de Deus aqui, os teus irmãos aqui que vão te dar esse primeiro suporte ali, né? Olha quão lindo é. Ou talvez, em alguns casos, a igreja, não só por causa da distância geográfica, mas a igreja vai ser a sua única. Para algumas pessoas, a igreja talvez é a única família que elas têm. Olha quão profundo é isso. E tu sabe que em nenhum outro lugar tu vai
encontrar algo desse tipo? Isso é bem interessante. Já parou para pensar que em nenhum outro lugar tu vai encontrar relacionamentos como os que você tem na igreja? Nem num clube, nem num trabalho, nem na academia, em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque em todos esses lugares, nenhum deles se importa com a tua eternidade. É ou não é? Esses lugares ninguém se importa com a tua eternidade. Não se importam tanto com a tua eternidade como os teus irmãos aqui. O versículo de Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em momentos de dificuldade já fomos abençoados pelos nossos irmãos, várias vezes, né? Levantamos as mãos aqui. Talvez você já foi ajudado de alguma maneira prática também, alguma ajuda, seja no financeiro, alguma ajuda braçal, assim, né? Eu me lembro quando nós viemos para cá, para Santa Cruz, já compartilhei essa história aqui, a nossa mudança chegou meia-noite aqui. E na frente da nossa casa, que estava vazia ainda, estavam os homens da igreja lá, com um sorrisão desse tamanho assim, ó. Meia-noite, esperando para descarregar o caminhão que nós estávamos chegando. Eles não estavam reclamando, eles estavam com um sorrisão no rosto, loucos para ajudar alguém da família. Nós já fomos muito abençoados, né, pela família de Deus. Recebemos refeição na porta de casa, já recebemos ajuda financeira, nós já recebemos caronas quando estávamos sem. Talvez tu pode ir se identificando com algumas assim também aí. Já recebemos conselhos, já recebemos cobranças, já recebemos disciplinas, pois as disciplinas fazem parte, né, da família, né? Sim ou não? Disciplina faz parte da família também. E da mesma forma nós já podemos também servir irmãos, né? Nós ajudamos irmãos. Se você já fez isso, se você já recebeu isso, ótimo, você é família. Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós falamos bastante sobre uma palavrinha nas últimas 2 semanas, que é compromisso. Nessa fase que nós estamos agora como igreja, como mencionamos, a palavra compromisso tem sido falado várias e várias vezes, né? Temos sido lembrados disso. E aquela música que nós cantamos no Somos Corpo, ali, fala como é precioso, irmão, estar junto a ti, né? E ainda fala assim: eu preciso de ti, querido irmão. E é isso, a família funciona assim. Eu preciso de vocês, e eu sei que vocês precisam de mim também. 1 Tessalonicenses 4, 9 ao 10 diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês já mesmos foram ensinados por Deus e a amar uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que procedam assim cada vez mais. As igrejas lá no início da história já tinham o amor uns pelos outros como uma premissa. Está vendo ali que o apóstolo está falando ali? Ele diz assim, ó, olha, sobre o amor que vocês têm uns pelos outros, eu não vou nem escrever sobre isso aí, né? Vocês já foram ensinados por Deus e continuem cada vez mais. E de coração, igreja, é lindo ver o amor que uns têm pelos outros aqui na família. É lindo, né? A gente vê ali, né? Se nos stories a gente já vê um pouco, né? Ali, um irmão tomando um café com o outro estava numa festa de não sei o que, o outro já, a célula já estava fazendo um churrasco, que coisa legal, é isso aí, é lindo de ver. Eu me sinto amado em participar de uma família espiritual desse jeito. E agora, nós estamos falando da igreja como família. Agora eu quero começar a me direcionar para o segundo ponto aqui. Sabe que numa conversa com a liderança pastoral lá de Porto Alegre, nós estávamos num tempo bem especial ali, de ministração, né, deles,
E a gente foi alertado sobre alguns perigos que a igreja pode viver sendo família. Acredite ou não, existem perigos que a igreja pode estar vivendo sendo uma família. Bom, ser família é bom demais, todo mundo já sabe disso, falamos isso. Mas Deus ele deu um papel muito importante para a igreja. É um papel de espalhar a mensagem do Evangelho, enfrentar esse mundo perdido, enfrentar esse mundo mal aí fora. E nós temos essa missão, amém? A igreja ela não deve fechar as portas, né, viver aqui se protegendo. Não, vamos proteger a nossa família. Sabe quando tu está em casa, o que tu faz? Tu fecha a tua porta, chaveia, para proteger a tua família. A igreja não pode viver assim. A igreja não pode fechar as portas ali e vamos proteger quem está aqui dentro agora, porque aqui a gente está a salvo. É ao contrário, é avançar no poder do Espírito, se fortalecer juntos para avançar no poder do Espírito nesse mundo. E aí vem o nosso segundo ponto da manhã. Segue para mim o segundo item. A espada. Nem sei como é que eu vou botar isso aqui, que eu vou deixar aqui. A espada. O nosso segundo ponto, então, é igreja como um exército. É um perigo nós vivermos só como família. Nós também somos um exército. O exército que Deus colocou nesse mundo para enfrentar. Efésios 6, a partir do versículo 10, vai dizer assim, acompanha comigo ali. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito isso. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo assim, igreja em Éfeso, vistam-se, preparem-se, armem-se, porque nós temos uma batalha. O texto da armadura de Deus ele é bem conhecido, né? Muito conhecido, e tem assim inúmeras coisas para refletir ali dentro. Muitas coisas que nos chamam a atenção. E assim, é o último capítulo de Efésios aqui, tá? Efésios 6. E o texto, ele está já localizado já para o fim da carta, tá? Ele já está indo para o final da carta. São já as últimas palavras ali do Paulo para aquela igreja. E olha o que ele vai pedir para aquela igreja, após ele ter dado todo a vestimenta ali, toda a armadura ali para o cristão. Ele vai dizer assim no versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por quem? Por todos os santos. É assim, ó, vistam-se da armadura de Deus, orem uns pelos outros, porque nós temos uma batalha. Quem são os santos? Salvos em Cristo, né? Aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Eles estão na batalha. Então agora tu olha para o teu irmão aí, que tu olhou na hora da família, né? Tu olhou. Agora olha para ele e diz assim, ó, tô em oração por ti nas tuas batalhas. O teu irmão que está do teu lado, ele está em guerra contigo também. Ele está em guerra junto contigo também. Não contra os outros, né? Não é para comprar uma espada e sair, né? Aí, né? Agora as lutas não são contra carne e sangue, né? Viu?
Eles estão unidos com você nessa guerra contra as autoridades, os dominadores desse mundo mal. Então, um grande perigo que nós podemos correr como igreja, né, como qualquer igreja, incluindo a nossa, pode correr, é nós vivermos a vida congregacional, né, a nossa vida juntos aqui, somente como uma família. E agora eu quero falar de um conceito, que é o cruzeiro versus o navio de guerra. Pegou essa ou não? Vou falar agora. No cruzeiro, as pessoas a bordo, elas se divertem, elas desfrutam da companhia um do outro, mas elas não se preocupam com quem está fora do barco, né? Tudo o que interessa é que está ali dentro do barco, aproveitando o all inclusive ali. Eles nem querem que entre mais alguém no barco, daí eles começam a ficar mais sem espaço, né? Eles começam a ficar mais, a piscina começa a ficar muito cheia aqui dentro do cruzeiro. Eles vivem aquela experiência, né, como um momento de curtição e não como uma missão. A única missão que eles têm é continuar dentro do barco e aproveitar. Já num navio de guerra é diferente. Cada um dentro do navio se importa muito com aquele que está do lado. Num cruzeiro, talvez, né, eu me importo com a minha família aqui, mas eu não conheço aquelas pessoas que estão lá fazendo festa lá. Mas no navio de guerra, não. Todos ali estão vestindo o mesmo uniforme, todos ali estão juntos com uma missão. Outra verdade é que dentro do... Estou olhando para os dois, tu já consegue ver qual dos dois é mais confortável, né? Nem sempre o navio de guerra... Nem sempre não, nunca... O navio de guerra, tem uns navios mais confortáveis hoje, né? Mas mesmo assim eu não imagino ser tão confortável. Um navio de guerra não vai ser mais confortável. Vai ter os seus incômodos, né? Mas não interessa. O que interessa é que eles estão juntos numa missão e eles estão indo realizar essa missão e não querem perder nenhum. E a missão não é dentro do barco. A missão é fora. Então, nós como igreja, não devemos ficar dentro do barco, né? Nós iremos encarar essa guerra que está lá fora. Nós não podemos ficar presos dentro do nosso grupo fechado e não sair. Nós sairemos aí na rua levando o nome de Jesus, falaremos dele, falaremos do que ele fez nas nossas vidas. Talvez tu pode cair numa luta de pensar que tu não sabe falar sobre Jesus. Mas eu nem sei falar, tem gente que sabe mais do que eu ir na rua e como é que eu vou responder? Mas eu estava pesquisando bastante assim na Bíblia, eu olhei bastante assim, ó, eu li, reli, e eu descobri uma coisa sobre Jesus que todo mundo aqui sabe falar muito bem. Eu sei uma coisa. Sabe o que é? O que ele fez na tua história. Ninguém nesse planeta vai conseguir contar melhor o que Jesus fez na tua história do que tu mesmo. O teu testemunho é a melhor coisa sobre Jesus que tu pode falar para alguém. Então faça isso. Faça isso, tome o passo de coragem, vá e seja ousado. E assim você estará cumprindo a missão. Você estará saindo do barco. O versículo 19, né, o versículo 19 e 20 do Efésios, de Efésios 6, fala assim, Paulo agora dizendo, orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. Então Paulo está dizendo assim, ó pessoal, igreja, vocês orem uns pelos outros para enfrentar esse mundo. Agora eu peço também que orem por mim, eu sou um irmão também de vocês. Orem por mim para que eu consiga anunciar o Evangelho, e eu sei que correntes estão me esperando lá. Isso nos mostra o quê? Que dificuldades vão acontecer. Não espera que nós vamos sair na rua e eu vou ouvir um sim, eu aceito Jesus, na primeira fala que eu vou falar, né? Na primeira pessoa que eu encontrar. Não, vai ter dificuldades, vai ter barreiras, né? As nossas barreiras não vão ser correntes físicas, mas vão ser outras, né? Mas
eu quero seguir o exemplo de Paulo, que eu quero ser destemido, olha as palavras saltando lá, destemidamente, e eu quero ser ousado, ousadamente. Que a nossa igreja seja destemida e ousada no anunciar Jesus. Então, ore ao Pai pedindo essa coragem, ore ao Pai pedindo essa força para fazer isso, e também peça para quem? Paulo nem está só orando por si ali, Paulo está pedindo para eles orarem por ele. Peça para irmãos orarem por você, para você ter coragem de dar um passo de alguém que tu já está falando, para convidar alguém para a tua casa para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para receber bem. Peça para os irmãos, sabe que a nossa célula tem vivido essa experiência e tem sido lindo. Posso compartilhar para vocês. Nós temos aberto ali na mesa, né, pessoas que nós estamos se aproximando, pessoas que nós já estamos investindo tempo, e nós podemos orar uns pelos outros, para que Deus ajude o meu irmão aqui, abre portas, que a pessoa tenha curiosidade, que ele possa também ser ousado, ser destemido em falar do teu amor. E tem sido lindo ouvir os compartilhares ali. Algumas pessoas já foram, já visitaram. Não é estar dentro do barco e não se preocupando com quem não está. Mas é estar dentro do barco, porque a gente não vai deixar de ser igreja, né? É estar dentro do barco, louco para sair e fazer a missão. Bom, então nós já falamos sobre igreja como uma família, igreja como um exército. Então a igreja como uma família, né? Nós unidos uns com os outros, estar atentos às necessidades uns dos outros, olhando para aqueles que estão dentro do corpo aqui juntos. Igreja como um exército é olhar o mal desse mundo e não temê-lo, mas encará-lo. E o nosso terceiro ponto é a igreja como um farol, né? Trouxe um mini farol aqui, né? E não é como um farol de um carro. Sabe um farol de um carro? O farol do carro, ele emite luz para eu poder enxergar alguns metros à frente ali, onde será o meu caminho, né? Mas eu estou falando o farol aquele de navio, sabe? Aquele farol que fica num cais, assim, que ajudam os navios. Ele serve como referência para as embarcações. E assim como a igreja, vendo a igreja como um farol, a igreja é algo que vai servir, vai ser uma luz a emitir para essa cidade. E as pessoas vão olhar e vão ver, aquele povo tem algo diferente. Aquele povo é muito feliz. E agora, não só a igreja em si, mas a gente sabe que a igreja não é o prédio, mas são as pessoas. Cada pessoa como um farol nos ambientes que você circulam, emitindo uma luz, a luz de Jesus. Sabe que quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fui pesquisar, né, sobre os faróis. E eu pensei assim, será que... eu estava na dúvida, esse farol é uma coisa muito antiga, assim, né? Eu pensei, não, hoje em dia nem sei. E quando eu fui pesquisar, a primeira matéria que apareceu, ele foi assim, ó, ainda existem faróis? Aí eu já me desanimei, eu pensei, acho que não vai ser um bom exemplo. Mas eu entrei para ler aquela matéria. E dizia que hoje, no tempo com GPS e com outros radares de navegação, ainda são necessários faróis? E a resposta era sim, porque GPS e esses outros radares, eles podem falhar. Eles têm uma taxa, um percentual de falha. Um farol não. Forte, né? Forte. Eu já achei bonito aí. E aí eu continuei a ler a matéria, e aí trouxe algo que eu me emocionei quando eu li. Falava assim, que o farol, hoje em dia, ele é mais usado, ele é mais útil para pequenas embarcações que não têm esses sistemas tecnológicos embutidos no barco, sabe?
E sabe o que Deus soprou? Sabe o que o Espírito soprou no meu ouvido quando eu estava lendo aquilo? Esses barcos pequenos são as pessoas que vão olhar aquele farol e vão saber, lá tem terra, lá tem segurança, eu vou para lá. Assim é a igreja, ela vai ser um ponto de referência. Assim é a Tami, assim é a Janine, assim é o Luciano. Onde você estiver, você vai ser um farol que vai dizer para as pessoas, eu sei onde tem segurança, eu sei onde tem terra, eu sei onde tem esperança. Mateus 5:14 diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que estás no céu. A igreja não deve ser uma igreja, um farol apagado. A igreja não pode ser apagada na sociedade. Ela deve servir como referência. O texto diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Sabemos que nós não podemos emitir luz. Nós apenas refletimos a luz de Cristo em nós, né? Então, nós devemos ser essa referência que as pessoas vão olhar. Você já esteve num lugar muito escuro? Dá licença, eu vou tirar o casaco aqui que está muito quente aqui. Você já esteve num lugar muito escuro? Totalmente escuro? Pensa aí no lugar mais escuro que tu já teve. Eu estou dizendo assim, uma escuridão total, sem nenhum pingo de luz. Nada de luz. Você já teve num lugar assim? Eu quero compartilhar que eu já tive. Eu fui fazer uma trilha no interior do Rio Grande do Sul alguns anos atrás. E daí lá tinha muitos túneis assim, né, de trem. Então, um desses túneis, que é esse aí da foto, ele era muito extenso, muito extenso. Então, tu entrava nesse túnel aí, e assim, tu olhava para trás, tu ainda via a saída, né, a entrada, na verdade, né? Mas a partir de algum momento, a gente fazia uma curva e tampava, daí não conseguia mais ver por onde tu entrou. Pode ir. E aí eu decidi entrar ali, né? Pessoal, eu não consigo colocar em palavras aqui para vocês o nível de escuridão. Não consigo. Eu me lembro que em algum momento, foi eu e um amigo meu que estavam fazendo essa trilha. Nós chegamos num determinado, lá no meio assim, cara, pensa que era mais ou menos uns 30 minutos caminhando dentro daquela escuridão. Era muito longo. E a gente estava lá no meio, um momento assim, com as nossas lanterninhas, né? Uma lanterninha mais ou menos desse tamanho assim. Aí a gente pensou, vamos desligar as lanternas. A gente teve essa brilhosa ideia, né? Brilhante ideia aí de brilhosa ideia. Vamos desligar as lanternas só para nós ter ideia da escuridão. Vamos. Quando a gente desligou, pessoal, eu quase caí, porque eu já não tinha mais noção. Eu não sabia, se eu me mexesse assim, eu já não sabia para que lado eu estava olhando mais. Eu podia estar reto numa parede, que eu bateria a cara na parede, eu não conseguia ter noção. Eu não consigo explicar tanto aqui o nível da escuridão. Se eu tivesse com os olhos fechados ou abertos, não mudava nada. Uma escuridão total. Então a gente não aguentou muito tempo, a gente já ligou as lanternas de novo, né? Porque parecia que a gente ia cair assim, né? Parecia que ia tropeçar em alguma coisa. Mas, uma coisa bem interessante, é que aquela pequena lanterninha, assim, ela iluminava poucos metros à nossa frente aqui só, né? Poucos metros ali, talvez até o pedestal ali. Quando a gente fazia assim, iluminava mais nada, porque era um túnel muito profundo, né? Mas tu sabe que, olhando desse lado, assim, olhando de frente, aquelas pequenas lanterninhas, aquelas pequenas luzes ali, faziam uma referência enorme naquela escuridão. Isso é profundo, né? Então, quando eu li ali o texto que diz, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens,
diante dos homens. Diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que estás no céu. É a palavra dizendo, brilhe a luz de vocês no mundo. E as pessoas vão ver, as pessoas vão perceber. Igreja, as pessoas vão perceber. Agora eu quero que você imagine, tá? Imagine a nossa cidade de Santa Cruz. Achei o mapa da nossa cidade ali. Imagine a nossa cidade de Santa Cruz, cheia de três coisas. Três coisas, nós falamos hoje aqui essas três coisas. Cheias de membros da família de Deus. Ali vamos dizer assim, ali são as células. Vamos dar um exemplo assim, né? As células, tem uma célula lá no Sonhando, né? Uma célula lá no Germânia, já tem célula na João Alves, já tem célula. E essas células vão se multiplicando, mas não são só famílias, são soldados também. São soldados, e esses soldados, esses membros da família, eles vão enchendo a cidade, levando o amor e sendo faróis para as pessoas. Eu vejo uma cidade cheia desses membros dessa família. Cheias de soldados que estão aí na rua enfrentando o mal. Cheios de pontos de luz para as pessoas como referências. Sabe que domingo aqui nós estamos nada mais nada menos que juntando vários pontos de luz no mesmo lugar, né? Então cada um é a luz de Jesus, né? Refletindo a luz de Jesus, nós estamos todos aqui com um baita farol aqui hoje de manhã. Mas a gente sai daqui e a gente continua sendo luz para o mundo. Então na tua casa, na academia, no teu clube, aonde tu vai, onde tu frequenta, tu está sendo um soldado, um membro da família e um farol, uma luz para as pessoas que estão lá. E essa foi a minha oração, ao olhar para esse mapa, eu comecei a ser a me encher de fé, assim, Deus, eu quero ser uma luz, um desses pontinhos aí sou eu, os outros são meus irmãos, e a gente vai encher essa cidade. Sabemos que tem outras igrejas aqui na cidade, o inimigo está tentando atrapalhar, né? Mas em nome de Jesus, nossa batalha não é contra carne e sangue, né? Então vamos lá. Pega a espada, ele falou ali, né? Em nome de Jesus, nós vamos ser um exército do Senhor. Nós vamos ser uma grande família. Nós não somos a única igreja na cidade. Outros irmãos estão nessa também, eles estão lá reunidos como faróis também, emitindo e lutando juntos, são membros dessa grande família, e nós vamos nos juntar a esse exército que tem milênios de existência, e vamos servir ao Senhor, honrar o Senhor. Somos igreja, nós somos a igreja de Jesus. Você pode orar comigo agora e pedir para que Deus possa te usar onde tu mora e aonde tu frequenta para ser essas três coisas, ser um membro da família lá, ser um soldado de Jesus lá e ser um farol também para essas pessoas. Pai, eu quero me juntar aqui com meus irmãos agora, Pai, numa só oração, Pai. Recebe as nossas orações, Deus, o Senhor é poderoso para ouvi-las, Deus, uma a uma, e atende, Deus, o nosso pedido. Que essa cidade, Deus, de Santa Cruz, seja inundada, Deus, pelo Teu amor. Sabemos que o Senhor usa pessoas falhas como nós, Deus. Pessoas imperfeitas como nós. Mas pessoas que foram transformadas, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito. E, Pai, que nós possamos emitir essa luz de Jesus para as pessoas, Pai. Que nós possamos refletir essa luz, Deus. Que as pessoas olhem lá e vejam assim, saibam que lá tem esperança, lá eu vou encontrar ajuda,
lá eu vou encontrar terra firme. Pai, que meus irmãos aqui, Deus, possam se encher de ousadia, possam ser destemidos, Deus, para encarar as dificuldades. Correntes irão nos esperar, Deus, sabemos disso, mas nós não queremos, Deus, nós não queremos viver a nossa vida nessa terra e não cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que possamos, Deus, sair do barco e cumprir a missão lá fora, Deus. Que possamos também nos reunir, Deus, e nos enchermos de força, nos enchermos de motivação, Deus, para cumprir melhor ainda a missão, Pai. Fortalece meus irmãos aqui, Deus. Que essa igreja possa ser um baita farol nessa cidade, Deus. E que a gente possa glorificar o Teu nome nisso tudo, Deus. Que seja o Senhor a razão pela qual fazemos isso. Em nome de Jesus. Amém.